Você acha que conhece a verdade sobre o que está acontecendo com a indústria automotiva no Brasil? Pois prepare-se. Porque o que vamos revelar neste vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga o mercado de carros no nosso país. Enquanto você se distrai com lançamentos maquiados e propagandas de SUV com trilha sonora épica, por trás das cortinas o cenário é sombrio. Demissões em massa, aumento abusivo de preços, incentivos secretos e uma queda drástica nas vendas de modelos populares que antes eram o sonho do brasileiro médio. E o pior, as montadoras sabem disso e estão apostando no seu esquecimento. Hoje, neste vídeo exclusivo, vamos mergulhar nas entranhas desse sistema, atualizando você com as notícias mais impactantes, polêmicas e muitas vezes ignoradas pela mídia tradicional. Já deixa o like agora e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir você não vai ver na TV. Você se lembra de quando era possível comprar um carro 0 km por menos de 30 mil? Não estamos falando de décadas atrás. Apenas alguns anos bastaram para que o sonho do carro próprio ficasse cada vez mais distante da realidade do trabalhador brasileiro. Modelos que por muito tempo dominaram as ruas, como o Gol, o Ka, o Palio e o Celta, foram praticamente extintos, substituídos por veículos mais caros, mais tecnológicos, mais inacessíveis para a maioria da população. A indústria automotiva está matando deliberadamente os carros de entrada. Não se trata apenas de um movimento natural do mercado, como algumas montadoras gostam de alegar. É uma estratégia calculada. Ao invés de vender em volume, as montadoras agora preferem margens de lucro maiores, ainda que vendam menos unidades. Isso significa investir em SUVs compactos, versões aventureiras, de hatches urbanos e elétricos de luxo. O consumidor de baixa renda ficou completamente desassistido. O Mobi, por exemplo, um dos últimos resistentes na categoria de entrada, teve sua versão com motor 1.0 Fire retirada do mercado, encerrando uma era. O Kwid, que prometia ser o subcompacto popular da Renault, também está com os dias contados no Brasil. A nova geração, quando vier, virá em versão elétrica e importada, com preço para poucos. E o Gol, o carro que foi sinônimo de Brasil por décadas, nem sequer terá uma nova geração. A Volkswagen desistiu. No lugar, empurrou o Polo Track, vendido como substituto popular, mas com preços acima de 83 mil, mesmo em versões básicas e peladas. O mais assustador é como isso vem sendo normalizado. A propaganda vende a ideia de que o consumidor brasileiro está mais exigente, mais sofisticado, mas a realidade é que ele simplesmente foi excluído. O brasileiro médio não pode mais comprar um carro novo, e o mercado não se importa. A prioridade é o lucro, não a mobilidade. Se você está achando isso revoltante, comenta aí embaixo. Você trocaria seu carro hoje com os preços atuais? Não é novidade que o Brasil vive um processo inflacionário há anos. Mas o que poucos percebem é que a indústria automotiva criou uma inflação própria, silenciosa e extremamente cruel com o consumidor. Em 10 anos, o preço médio de um carro básico mais que dobrou. E não estamos falando de carros de luxo ou com tecnologias avançadas. Estamos falando de veículos com acabamento simples, motores pequenos e o mínimo de equipamentos. O Onix, que em 2014 era vendido por cerca de 35 mil, hoje ultrapassa os 85 mil na versão mais básica. Isso representa um aumento superior a 140%, enquanto o salário mínimo teve uma correção muito abaixo disso. A matemática não fecha. Comprar um carro no Brasil virou um ato de coragem, ou desespero. Mas por que isso aconteceu? A resposta é complexa, mas há pistas claras. A pandemia foi o estopim de uma crise global de semicondutores, que de fato dificultou a produção por um período. Só que essa crise já passou. Ainda assim, os preços continuaram subindo. As montadoras passaram a usar esse argumento como desculpa permanente para justificar aumentos sucessivos. E o pior, mesmo com margens de lucro recordes, as montadoras não recuaram. Hoje, um pacote básico de segurança,
como controle de estabilidade ou assistente de partida em rampa, é incluído como item obrigatório. Mas, ao invés de integrar isso ao projeto de forma racional, as montadoras simplesmente jogam o custo para o consumidor. Some a isso a proliferação de versões intermediárias com nomes sofisticados, mas que oferecem pouco ou nenhum benefício real. E você tem uma equação perfeita para encarecer tudo. Segundo um estudo recente do IPEA, menos de 20% da população economicamente ativa do Brasil tem acesso real ao financiamento de um carro novo. O crédito está mais restrito, os juros seguem elevados e a entrada exigida pelas financeiras só aumenta. O sonho do carro próprio, que sempre foi vendido como símbolo de liberdade e conquista, está se transformando em um privilégio inacessível. Por trás das luzes da vitrine automotiva, existe um submundo que poucos enxergam, o das fábricas. As montadoras brasileiras vêm promovendo uma reestruturação agressiva. Traduzindo, estão demitindo em massa. Só nos primeiros 5 meses de 2025, mais de 18 mil trabalhadores perderam seus empregos nas linhas de produção. A justificativa é sempre a mesma: modernização, automação, redução de custos, mas isso mascara o verdadeiro movimento. A indústria automotiva nacional está perdendo sua essência. As fábricas estão sendo esvaziadas. Algumas encerram operações permanentemente, como fez a Ford. Outras reduzem turnos, terceirizam setores inteiros ou adotam o famigerado modelo CKD, em que os veículos chegam parcialmente desmontados e são apenas finalizados aqui, com mínima geração de emprego local. Em Betim, Minas Gerais, a Stellantis reduziu turnos e terceirizou parte da montagem. Na Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, a situação é ainda mais crítica. A montadora decidiu abandonar completamente a produção local. Sindicatos, quando tentam resistir, enfrentam o desprezo e a frieza das diretorias. A cada novo plano de reestruturação, há menos operários e mais robôs. Mais importação e menos produção nacional. E, principalmente, menos respeito ao trabalhador. Muitos acordos trabalhistas vêm sendo descumpridos silenciosamente. Os sindicatos denunciam práticas que beiram o calote. Pagamentos parcelados, planos de demissão voluntária forçados e, em alguns casos, ameaças veladas para quem ousa reclamar. A mídia tradicional quase não toca nesse assunto. Afinal, há muito dinheiro em jogo. Propaganda, patrocínios, lobby. Denunciar isso seria arriscar contratos milionários. O Brasil, que já foi um dos maiores centros de produção automotiva do mundo, está lentamente se transformando em mero ponto logístico. E quem paga essa conta? O trabalhador que perde o emprego, o consumidor que paga caro, e o país, que assiste calado ao desmonte de um setor inteiro. Já compartilha esse vídeo com aquele amigo que trabalha no setor ou que sempre sonhou em entrar na indústria automotiva. Ele precisa saber disso. Enquanto as montadoras fecham fábricas, aumentam preços e demitem em massa, algo continua muito bem: os incentivos fiscais. Governos estaduais e o próprio governo federal continuam oferecendo bilhões em isenções, descontos e benefícios para essas mesmas empresas que alegam estar passando por dificuldades. É como se o sistema recompensasse o fracasso, ou pior, o fingimento. Montadoras que ameaçam sair do país, como a Toyota e a GM, frequentemente obtêm novos pacotes de benefícios pouco antes de desistirem da ideia. Basta sinalizar a intenção de sair que governos locais correm para oferecer facilidades tributárias. A lógica é perversa. Se você ameaça sair, ganha mais. Se gera empregos de verdade, sem chantagem, é ignorado. Esses pacotes de incentivos, em teoria, deveriam resultar em contrapartidas sociais. Mais empregos, investimentos, tecnologia nacional. Mas não é o que vemos. Os relatórios de auditoria sobre as metas de geração de emprego e produção nacional quase nunca são divulgados. E quando são, apontam descumprimentos, metas não atingidas e nenhuma penalidade efetiva. A conta vai direto para o bolso do contribuinte. Enquanto isso, empresas menores que poderiam inovar ou crescer de forma sustentável não têm o mesmo acesso a esses incentivos.
O mercado é manipulado para beneficiar os gigantes, e o consumidor, mais uma vez, paga duas vezes, nos impostos e no preço final do veículo. Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho e fica com a gente, porque agora vamos revelar um jogo ainda mais sujo. As estratégias secretas para manipular o desejo de consumo. Você já parou para pensar em como as montadoras passaram a usar tecnologia não apenas como inovação, mas como distração? Sistemas de som com assistente pessoal, centrais multimídia gigantes, painéis digitais em carros que sequer possuem acabamento decente. A nova jogada das fabricantes é transformar carros em vitrines tecnológicas, muitas vezes com funcionalidades desnecessárias, apenas para justificar aumentos de preço e esconder o corte de qualidade em outras áreas. O consumidor se encanta com luzes de LED, sensores por todos os lados e funções conectadas à internet. Mas por baixo do capô, temos motores defasados, plataformas antigas, dirigibilidade comprometida e segurança questionável. É um espetáculo de ilusões. Um carro recheado de firulas eletrônicas não compensa a ausência de itens básicos de conforto, isolamento acústico ou estabilidade em curvas. E tem mais. A atualização constante dos sistemas digitais cria um ciclo de obsolescência forçada. Um modelo lançado há 2 anos pode parecer ultrapassado, simplesmente porque a central multimídia não suporta mais o novo aplicativo de espelhamento. Isso força o consumidor a trocar de carro por vaidade tecnológica, e não por necessidade real. E enquanto você está distraído pedindo para o carro ligar as luzes pelo celular, as montadoras estão faturando alto com upgrades pagos, assinaturas mensais e pacotes que antes eram padrão, agora vendidos como luxo. Sim, você agora pode pagar uma assinatura para ter ar-condicionado Dual Zone ativo. Absurdo? Sim. Mas real. Já passou por isso? Deixa aí nos comentários. Qual foi a tecnologia inútil que mais te enganou num carro novo? Fica ligado, porque vamos te mostrar agora como a chegada dos carros elétricos pode ser mais um golpe disfarçado de progresso. Muito se fala que os carros elétricos são o futuro, que vão salvar o planeta, reduzir a poluição e nos levar para uma era de mobilidade limpa e silenciosa. Mas será que tudo isso é mesmo verdade? Ou será que estamos sendo empurrados para mais uma armadilha montada pelas grandes corporações? A transição para os elétricos parece promissora na superfície. Mas quando investigamos o que está por trás dessa revolução, encontramos um rastro de exploração, desigualdade e mentiras bem embaladas em comerciais emocionantes. A mineração de lítio, essencial para a fabricação das baterias, está destruindo regiões inteiras na América do Sul, em especial na Bolívia e no Chile. Povos indígenas estão sendo removidos, rios estão secando e ecossistemas estão entrando em colapso. Isso é progresso? E tem mais. Essas baterias têm vida útil limitada. Após alguns anos, perdem sua eficiência e precisam ser substituídas. O custo? Altíssimo. A reciclagem? Quase inexistente em larga escala. O que temos então são montanhas crescentes de resíduos tóxicos que ainda não sabemos como lidar. O problema ambiental foi apenas deslocado. E agora é invisível ao consumidor final. E você acha que os carros elétricos no Brasil são 100% verdes? Esqueça isso. A maior parte da energia ainda vem de fontes poluentes ou instáveis. E a infraestrutura de recarga? Limitada, concentrada em áreas ricas e grandes centros urbanos. O brasileiro médio não tem acesso a isso, mas está pagando a conta por meio de incentivos e isenções fiscais que beneficiam quem pode comprar um carro de 250 mil ou mais. É uma jogada de marketing poderosa. O consumidor é convencido de que está fazendo parte de um movimento sustentável, quando na verdade está se tornando refém de uma nova dependência. Agora não mais do petróleo, mas do lítio, do cobalto, do níquel e da obsolescência planejada. Você acredita que os elétricos são realmente sustentáveis ou é tudo fachada? Comenta aqui embaixo. Sua opinião vai aparecer no próximo vídeo. Quando se fala em crise na indústria automotiva, o discurso oficial costuma jogar a culpa no cenário global, na pandemia ou na demanda do consumidor. Mas a verdade, dura e inconveniente, é que o governo brasileiro tem sido um agente silencioso e muitas vezes cúmplice
da desestruturação do setor. Incentivos fiscais bilionários são concedidos ano após ano sem critério claro de retorno social. Não há exigência real de contrapartidas. Empresas que recebem esses benefícios continuam a demitir, a encerrar fábricas e a exportar lucros. Enquanto isso, os cofres públicos sangram e os investimentos em transporte público ou infraestrutura viária caem a cada orçamento. A relação entre montadoras e poder público é uma teia complexa de interesses. Há lobbies fortíssimos atuando dentro do Congresso Nacional. Entidades que representam as fabricantes têm acesso direto a ministros e secretários, inclusive participando da formulação de políticas. Projetos de lei que favorecem a competitividade de pequenas montadoras ou empresas nacionais costumam ser barrados rapidamente. É um jogo onde só os gigantes sobrevivem. Além disso, há uma omissão estratégica em fiscalizações ambientais, trabalhistas e de segurança. Multas não são aplicadas. Metas de eficiência energética são prorrogadas indefinidamente. E quando alguma irregularidade vem à tona, tudo termina em acordos sigilosos e notas vagas à imprensa. Transparência? Quase nenhuma. É preciso questionar. De que lado o Estado está? Do cidadão que tenta sobreviver ao custo de um carro cada vez mais inacessível? Ou do conglomerado bilionário que lucra com isenção e chantagem velada? Quer saber mais sobre os acordos secretos entre governo e montadoras? Comenta. Quero o dossiê aqui embaixo e compartilha este vídeo agora mesmo. A imprensa brasileira, historicamente tida como o quarto poder, deveria ter como função principal fiscalizar, investigar e expor os abusos cometidos por empresas e governos. Mas no setor do automotivo, o que vemos é exatamente o contrário. Veículos de comunicação que se tornaram plataformas de publicidade disfarçadas. Grandes montadoras patrocinam eventos, compram espaços milionários em canais de TV, revistas e portais de notícias. O resultado? Reportagens rasas, críticas suavizadas e silêncio absoluto diante de crises graves. Quando alguma demissão em massa acontece, a notícia sai com um tom neutro, quase resignado, como se fosse uma consequência inevitável e não o reflexo de uma decisão estratégica baseada em lucro. Já reparou como os testes de carros em muitos portais parecem mais releases de marketing do que análises técnicas? As falhas são relativizadas, os preços são justificados e até mesmo problemas recorrentes são ignorados. Os jornalistas automotivos muitas vezes viajam para lançamentos pagos pelas próprias montadoras. Hospedagem 5 estrelas, brindes luxuosos, experiências exclusivas. Como esperar isenção quando quem te patrocina é quem deveria ser investigado? E não para por aí. Campanhas publicitárias de carros ocupam espaços de destaque nas grandes plataformas digitais, comprando influência e silenciando críticas. YouTubers que ousam levantar denúncias contra marcas específicas têm vídeos desmonetizados, canais pressionados ou até sofrem ameaças jurídicas. É um cerco sutil, mas implacável. A imprensa virou parte do sistema. Ao invés de questionar, ela protege. Ao invés de alertar o consumidor, ela o embriaga com slogans. E o brasileiro, desinformado, acaba acreditando que está fazendo um bom negócio, quando na verdade está sendo enganado. Já percebeu manipulação da mídia em testes ou notícias de carros? Comenta aí embaixo e compartilha esse vídeo com quem ainda acredita que jornalismo automotivo é imparcial. Vamos te mostrar o golpe final, como o próprio consumidor vem sendo programado para aceitar e até defender tudo isso. Um ciclo de manipulação que precisa ser quebrado agora. Você já se perguntou por quê tanta gente defende com unhas e dentes uma marca que nunca deu nada em troca além de um volante duro, um painel de plástico e um financiamento de 60 meses? É simples. O consumidor foi condicionado. Sim, programado ao longo dos anos por meio de publicidade emocional, cultura de status e uma repetição constante de mentiras travestidas de tradição, confiança e DNA da marca. A indústria não vende apenas carros, ela vende pertencimento, vende imagem, vende poder, e o consumidor, sem perceber, compra tudo isso, mesmo que custe mais do que vale.
É um jogo psicológico. Comerciais que ligam carros à liberdade, felicidade, conquista. Propagandas que conectam um simples hatch com a ideia de superação pessoal. Experiências de compra que imitam o luxo de uma boutique. Tudo isso faz parte de uma arquitetura de convencimento. E ela funciona. O brasileiro médio já não compra carro só por necessidade. Ele compra para não se sentir inferior, para se afirmar, para não ser o único na rua com um modelo antigo, para manter a ilusão de ascensão. E o sistema lucra com isso. Lucra com o medo de parecer ultrapassado, com o desejo de aceitação. Lucra com o ego. E o pior, quando alguém questiona, tenta abrir os olhos, é acusado de invejoso, de hater. A própria vítima se torna defensora do algoz. Um ciclo perfeito de dominação de mercado. Chegamos ao ponto mais sensível dessa história. Tudo o que mostramos até aqui, o abandono dos populares, a maquiagem tecnológica, o falso progresso elétrico, a cumplicidade do governo, o silêncio da imprensa e a manipulação do consumidor, faz parte de algo muito maior. Uma estratégia, um plano meticuloso. Eliminar o carro como símbolo de liberdade e transformá-lo em artigo de luxo, inacessível para a maioria. O carro já foi sinônimo de mobilidade e autonomia no Brasil. Era o sonho possível, o esforço de uma vida que virava chave na ignição. Hoje ele é instrumento de exclusão, um símbolo de desigualdade. O acesso ao automóvel está sendo sistematicamente restringido, e não por acaso. As montadoras decidiram que vender menos carros por mais dinheiro é mais lucrativo do que popularizar a mobilidade. E o sistema público, falido, empurra o cidadão para um beco sem saída. Transporte coletivo precário, mobilidade urbana mal planejada. Tudo isso faz parte do mesmo roteiro sombrio. Quem não consegue comprar, aluga. Quem não consegue alugar, parcela. Quem não pode parcelar, se endivida. E quem não consegue nada disso, fica parado. O brasileiro está sendo cercado, expulso do volante, e tudo isso é vendido como modernização, sustentabilidade, evolução. Mas o que temos é um retrocesso social disfarçado de avanço tecnológico. Um projeto silencioso para concentrar ainda mais poder e dinheiro nas mãos de poucos, enquanto milhões perdem o direito de ir e vir. Você sente que o carro está cada vez mais distante da sua realidade? Comenta aqui e compartilha com todo mundo que precisa entender o que está acontecendo. Não podemos aceitar que o direito básico de ir e vir seja transformado em luxo. Que a mobilidade, um direito humano fundamental, vire privilégio de poucos. Que o acesso ao transporte seja negado, enquanto o lucro de poucos cresce às nossas custas. Essa é a hora de despertar. De entender que a mudança só vem quando somos conscientes, informados e, principalmente, unidos. Quando o consumidor deixa de ser domesticado e vira protagonista da própria história. Precisamos cobrar transparência, exigir políticas públicas reais que coloquem o cidadão no centro das decisões. Denunciar abusos, boicotar marcas que exploram, valorizar empresas que atuam com ética e compromisso social. E mais, fomentar alternativas verdadeiras de mobilidade, transporte coletivo digno, ciclovias, caronas, veículos compartilhados, repensar nosso modelo de consumo e entender que menos, muitas vezes, é mais. Você, que chegou até aqui, faz parte dessa mudança. Seu olhar crítico, seus compartilhamentos, seus comentários são armas poderosas contra o sistema. Por isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que vão trazer ainda mais denúncias e estratégias para a gente se libertar desse ciclo vicioso. Comente aqui embaixo qual é a sua maior frustração como consumidor de carros e que mudança você gostaria de ver acontecer no Brasil. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.